Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Desde que as primeiras notícias sobre o coronavírus ganharam espaço no noticiário e o número de pessoas infectadas foi crescendo, uma pergunta ficava no ar. Será que estávamos diante de uma nova pandemia? Enfim, a Organização Mundial da Saúde decretou que sim, que o mundo está diante da disseminação de uma nova doença. Para entender melhor o que é uma pandemia e como chegamos nela, nós fizemos uma reportagem que explica bem esse processo. Quando existe um aumento no número de casos de uma doença em uma determinada região, o nome disso é surto. O primeiro alerta sobre uma série de casos de pneumonia ainda desconhecida foi dado pelas autoridades chinesas no dia 31 de dezembro de 2019. O primeiro caso do novo coronavírus foi descoberto no início de janeiro e logo foi detectado o surto do vírus, que foi batizado de Covid-19 em Wuhan, na região central da China. O primeiro caso confirmado fora da China foi na Tailândia, no dia 13 de janeiro. Nos dias seguintes, Japão e Coreia do Sul também confirmaram casos da doença. No dia 17, veio a primeira confirmação nos Estados Unidos. No dia 24 de janeiro, o governo chinês determinou que mais de 40 milhões de pessoas ficassem confinadas na província de Hubei. A Organização Mundial da Saúde reconheceu a emergência. A China já tinha uma epidemia. Epidemia é quando uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região se espalha para outras pessoas e outras regiões. 3 dias depois, a Organização Mundial da Saúde muda a avaliação de risco do novo coronavírus de moderado para alto. No dia 29 de janeiro, o Brasil monitora 9 casos suspeitos. No dia 30, a OMS declara emergência de saúde pública de alcance internacional. Em fevereiro e março, os casos avançam. O vírus se espalha na China e também pela Ásia, chega à Europa, América do Norte, América do Sul, África, Oceania. Uau! O mapa mundi já estava quase todo tomado. Com tantos casos, já não era hora da OMS declarar que estávamos diante de uma pandemia? Foi o que aconteceu. A pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, causando inúmeras mortes. Mas vamos corrigir aí. Para ser uma pandemia, a doença precisa ser transmissível. Por isso, o câncer não é uma pandemia. Em 2009, tivemos uma pandemia do vírus da gripe H1N1. Já tivemos pandemia de AIDS. E o que muda com a declaração de uma pandemia? Até agora, os esforços e ações dos países têm sido para evitar a propagação da doença. Com a decretação da pandemia, os esforços passam a ser também para evitar o aumento no número de mortes. Mas calma aí, se ao ouvir a palavra pandemia você logo associa aquelas situações limites de alguns filmes? Não. A realidade é que o novo coronavírus assusta e todo cuidado com a prevenção com relação a ele e a outras doenças é importantíssimo, mas não existe motivo para pânico. Os especialistas da Organização Mundial da Saúde consideram que essa é a primeira pandemia que os países conseguirão conter. A presença do Covid-19 em muitos países tem paralisado cidades e, é claro, afetado a economia. Afinal, temos uma forte relação comercial com a China e, em alguns casos, até dependência de alguns produtos. Veja na reportagem da nossa afiliada Rede Minas.
Eduardo criou uma startup que conecta clientes com celulares danificados a lojas de assistência técnica. O negócio evoluiu em 3 anos com uma demanda inabalável. 28% dos aparelhos do país estão com a tela quebrada. O empreendedor busca da China os componentes para repor fornecedores. E agora perde o sono porque a produção das peças foi reduzida na mesma proporção do aumento dos casos de coronavírus. Ele tem estoque só para 2 semanas. A gente faz um planejamento de crescimento também. Então a gente não consegue crescer na velocidade que a gente tinha previsto e o dinheiro que a gente mobiliza para essas compras e tudo, ele fica ali parado. O setor de serviços não está só neste cenário de crise. A indústria também contabiliza perdas. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, 57% das empresas já enfrentam problemas no recebimento de insumos, materiais e componentes por conta do fechamento de companhias fornecedoras da China em decorrência do coronavírus. Aqui em Minas Gerais, o impacto, por enquanto, é menor, de 10%. Todo este cenário diz respeito a uma relação econômica de dependência. 80% destes componentes comprados pela indústria eletroeletrônica vem da Ásia. 38% deste volume vem da China. O diretor regional da ABINE, que preside o Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos e Eletrônicos de Minas, diz que a dependência se deve a uma concorrência desigual. A cadeia de fornecedores fala outra língua porque o ambiente de negócios não é favorável para quem quer empreender aqui no Brasil. Criar ambientes propícios para que as nossas indústrias possam produzir com qualidade e com competitividade. Em Minas, não há previsão de perdas na produção nem de empregos por conta da crise. Com estoques em dia, por enquanto, o melhor mesmo é lavar bem as mãos. Higiene. Vamos ver alguns sinais. Sabonete, shampoo, escova de dentes, creme dental, lenço de papel, papel higiênico, cortador de unhas, sabonete, shampoo, escova de dentes, creme dental, lenço de papel, papel higiênico, cortador de unhas. O prazo para a regularização do título de eleitor termina no dia 6 de maio. Quem não estiver em dia com o documento não poderá votar nas eleições de outubro. Esse ano, os brasileiros votam para escolher prefeitos e vereadores. O movimento na Justiça Eleitoral de Araranguá tem aumentado nos últimos dias. Os eleitores estão procurando local para fazer a regularização do título e assim ficarem aptos para participar das eleições municipais em outubro. Os eleitores que são obrigados a fazer são aqueles que deixaram de votar nas últimas 3 eleições, bem como aqueles que são eleitores dos municípios em que houve a revisão do eleitorado. No nosso caso aqui da nossa zona eleitoral, os municípios obrigatórios eram Balneário Rui do Silva e Maracajá. Então, esses aí são obrigados a vir. Os de Araranguá ainda não existe essa obrigatoriedade. O prazo para fazer a regularização do título eleitoral termina no dia 6 de maio. Portanto, os eleitores que estão com o título irregular precisam se apressar. Para regularizar, é necessário que o eleitor compareça ao seu cartório eleitoral, tendo em mãos esses documentos. Ele pode vir sem agendamento ou com agendamento. Se ele fizer o agendamento pelo site ou pelo 0800, ele tem prioridade no atendimento. E ele deve trazer um documento de identificação com foto e um comprovante de residência.
Além desses documentos, se for o primeiro título e o menino tiver completado já 18 anos, tem que trazer também o alistamento militar. O título eleitoral cancelado gera alguns problemas para o eleitor. Ficar impedido de participar de eleições não é o único. Acaba cancelando o CPF e o cancelamento do CPF acarreta alguns problemas, como a impossibilidade de abertura de conta bancária, inscrição em concurso público, obtenção de empréstimo bancário, entre outras restrições. Conforme a chefe de cartório da Justiça Eleitoral de Araranguá, a procura dos eleitores da região tem sido satisfatória. Mesmo assim, ainda resta um número considerável de eleitores para fazerem a regularização. Nos municípios em que é obrigatório, mais ou menos 60% dos eleitores já compareceram, mas falta muita gente ainda para comparecer. Lembrando que faltam apenas menos de 2 meses para encerrar o fechamento do cadastro. Então, a procura a gente considera baixa ainda. Então, lembrando que o prazo para quem precisa colocar seu título eleitoral em dia termina em 6 de maio. Até o dia 6 de maio ele tem que comparecer aqui e depois disso ele tem que, só após a eleição ele pode regularizar. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau.